Está contigo, te dei. Ya, ¿está escuchando, no? Ya. Shabbat Shalom, mis hermanos. Vamos estudar a Parashá Nassau hoy día. Para esta manhã, vamos falar sobre... Este Shabbat vamos tratar de dois temas incríveis dessa Parashá, que é a mulher Sotá, ya, a Kabbalah que Deus ensina a Moshe, a Kabbalah prática que ele ensina. E depois, por la tarde, Beziat de Shimai, Deus permita, vamos falar sobre a bendição sacerdotal, ya? Não sei, o secreto da bendição sacerdotal. Pero por la mañana, vamos falar sobre o efeito de la amargura de las aguas amargas. A los que han leído toda a Parashá, sabe que há algumas coisas aí bem interessantes, não? Uma delas está em Números, capítulo 5, versículo 24. Em esta Parashá Nassau, la Parashá tem esta mensagem de levanta tu cabeça para mirar, levanta tu cabeça para mirar o futuro que Deus tem para ti também. Levanta tu cabeça com fé, com emuná em Hashem. E aí dentro temos muitos episódios, e como eu disse a vocês quando começamos a Parashá Bamidbar, do livro de Números, esse é o livro mais humano da Torá. É o mais humano, que tem mais erros, mais equívocos, mais problemas. O povo peca, depois se arrepende, etc, etc. Pero agora por la mañana vamos falar de este efecto de la amargura de las aguas. Dice assim, versículo 24. Él hará beber a la mujer las aguas amargas, jamerarim, para que la amargura de las aguas jamerarim. Aí duas vezes esta palavra, vamos estudar um pouco dele também. Entre elas. Quando nós miramos o ritual de la mujer sotá, podemos dividir as mulheres em três grupos. São três grupos de mulheres que estão diante desse tipo de situação, ¿ya? Las justas, las que pecan, las justas, las que pecan, pero se arrepienden, e las malvadas. São três tipos de mulheres que estarão delante de este tipo de situação. ¿Ya? Creio que ligou alguém aí. Puedes mirar o grupo, não sei. Isso, irmão Davi, irmã Amália. Não sei. Então, se uma mulher é justa, tendrá cuidado com seu comportamento. E isso habla também sobre nós outros. Já também habla sobre nós outros. As três mulheres aí delante dessa situação, as justas, as que pecam pero se arrependem, e as malvadas. Se uma mulher é justa, tendrá cuidado com seu comportamento e nunca será levada ante o sacerdote para beber as águas amargas. Su temor al cielo será suficiente para que seu marido nunca sospeche de ela. As outras duas, sin embargo, estarão sujetas a beber as águas amargas. Há um detalhe al que poucos prestam atenção em este caso. A Torá disse que a mulher culpável, al beber as águas amargas, pagará com sua vida, não vê? E que a mulher inocente, al beber as águas amargas, dará luz a hijos. Então, temos duas situações aí, delante da água. Se toma a água, dependendo da mulher, vai morrer. E desde seus, como se diz? Não quero falar em trans, essa parte de nosso, del vientre e da parte de abaixo, entre as pernas, não vê? Isso, desde aí. Por que desde aí, pensava? Porque desde aí é pecado, não vê? O adultério, se configura adultério, quando vai aí tem essa relação. Então, a partir de aí pensava. Pero, sin embargo, não vemos que a Torá diga que a água será amarga solo para a mulher culpável. A Torá não diz que a água será amarga solo se ela tem culpa. Não vê? São águas amargas, não importa quem é a mulher. Não importa se a mulher é inocente, se a mulher é culpável. Se tem que passar por esse ritual, sentirá a amargura del água sí ou sí. Não importa. A mulher inocente é comparável a alguém que ha sido descuidada com a Torá, com a palavra, com o pecado e com os mandamentos. Essa é a inocente. A inocente que é levada a la sotá. É comparada à mulher que se descuidou da Torá, se descuidar da Torá, com pecado e com os mandamentos. Es la persona que se equivoca, pero tiene propensión al arrepentimiento. Incluso si no es castigada por el pecado que cometió,
que hizo su marido sospechara y no sufre de la misma manera que quien pecó y no se arrependió. En cierto modo, también será castigada por lo que hizo. Cuando una persona peca, ya sea mujer, sea hombre, no importa. Y luego se arrepiente y busca techuvá. El punto es buscar techuvá. Habrá que pagar un precio por el pecado. Tres tipos. Las justas, las que pecan pero se arrepienten y las malvadas. Habrá que pagar un precio por el pecado, aunque ese precio no cause la muerte, sin duda será un poco amargo, ¿ya? Si bien esto puede convertirse en un factor motivador para que una persona no peque, también puede sonar desalentador, pues, ¿quién es el hombre que no peca? A ver, ¿quién es que no peca acá? Si no fuera la gracia y la misericordia de Dios, estaríamos todos ya destruidos. Pero su misericordia se renueva a cada mañana, dice la palabra. Entonces, ¿cómo debemos manejar esta verdad? Porque la misericordia de Dios perdona nuestros pecados, pero exige un pago. Perdono, pero necesito de algo. No hay perdón sin que se cancele para Dios para el perdón. Primero, por el sangue de Mashiach, ¿no ve? Para pecados que son terribles. Después, el sangre solo no tiene poder, el sangre de Yeshua, si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, el sangre tiene todo el poder. No es que el sangre no sirve, el sangre es poderoso, pero hay una condición para el sangre de Yeshua tener efecto: arrepentimiento. Arrepentimiento sincero. E como nós sabemos se nos arrependemos, Deus nos vai poder poner na mesma situação outra vez. E se nós pecamos, não nos arrependimos. Então, para nada foi tus palavras delante de Deus. Pero, há um pago. Há que ter um pago. Mesmo com o sangue de Yeshua, há que ter um pago. Há que ter um cambio de vida, um cambio de movimento, de pensamento, não vê? Há um comentário na Guemará que ensina algo fantástico sobre esse tema. Talmud de Babilônia, Talmud Bavili, Tratado Berachot, esse que está aí, Tratado Berachot, 34b, diz assim: Abajú dijo, el lugar que ocupa el penitente, el hombre más justo nunca lo alcanzará. Mira que dice, el lugar que alcanza el penitente, el que se arrependió, la persona que se arrepende, el hombre más justo nunca lo alcanzará. Está hablando que aquele que se arrepende está em um nível mais alto que o sumo sacerdote. Muito mais alto que o homem mais santo que tu conosco, como por exemplo Baba Sali. Estou lendo sua biografia. Que homem justo este homem. Um homem com muita Torá, muita Torá. Ligava pessoas aí com coração, com má formação congênita em seu coração. Baba Sali hacía isso. Água, uma brahá. Toma. Tomava. Vuelvo al hospital. Hago una ecografía. Hacía y los médicos quedaban locos. ¿Dónde está la malformación congénita? Parapléjico. La persona parapléjica llegó. Quiero mirar el tzadik. Baba Sali. Sali diga, entra. ¿Qué pasó? Mi pierna. Agua. A las piernas. Ahí. ¿Tiene fe? Sí. Hacía una oración, ya puedes caminar. Y caminaba. Só há uma coisa que não vi Baba Sali hacer aún: ressuscitar muertos. Pero curar personas, el tzadik tiene este poder, porque es la Torah viva. Hay muchos hombres de Dios en nuestro pueblo, muchos que hacen milagros, que esta que se quedó parapléjica y él curó, volvió al hospital y todos los médicos querían conocer Baba Sali. ¿Dónde es esa persona? Es el tzadik aí, sefaradí. Vamos allá y una cola assim de médicos para hablar con él. ¿Por qué? Porque hacía cura. Pero ni mismo un hombre de este está en el nivel de aquel que se arrepiente. Dice el Talmud, Tratado Berachot 34a. El lugar a que un pecador es capaz de llegar a través de su arrepentimiento, de su techuvá, de volver a la Torá. Porque ¿qué es techuvá? Techuvá no es solo se arrepender de pecados, hermanos. Techuvá é se arrepender de pecados, pero techuvá diz retorno. Retorno a donde? Aquilo que Jeremias disse, a los caminos antigos, a las sendas
Y él dice, el profeta, pregunte qué es las sendas antiguas. ¿Qué es las sendas antiguas? La Torá que é do chá, la Torá, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos. Em outras palavras, la Teshuvá coloca o ser humano em um nível muito mais alto que ele que pode alcançar um homem justo que nunca ha pecado. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? El Likutei Moharan 102a, livro com as ensinanças de Rebbe Nachman de Breslov, disse assim, Likutei Moharan 102a, também se vai se faria, é um livro, ¿ya? É um livro de nosso pueblo. Likutei Moharan, ¿ya? 102a. Dice assim, la amargura que padece el pueblo de Israel es paralela a la amargura que siente la mujer inocente cuando bebe las aguas amargas. La mujer sotá. ¿Qué significa mujer sotá? Mujer que está em um estado de acusação de adultério. Seu esposo desconfia de ela, está em la Parashá, não vê? El Zohar HaKadosh, livro central de nossa Kabbalah, Zohar HaKadosh, 3, capítulo 3, 124a, diz assim, las aguas amargas que bebe la sotá, que é esta mulher de la Parashá de la semana, de Levítico 5, 24, representa o sofrimento de Israel em seu exílio, representa nosso sofrimento, representa o sofrimento de nosso povo que está fora de Israel, incluso se a mulher é inocente, ha hecho algo malo para ser sometida ao ritual de la sotá, a humilhação de ser obrigada a beber as águas amargas lhe demonstrarão sua culpabilidade ou inocência e um meio de perdão. E esse é um meio de perdão, não por el adultério, já que ela não o cometeu, senão por alguma falta que culminou em la desconfiança de seu marido. Por quê? Aunque a mulher seja inocente, algo ela hecho. E não estou falando que ela é cometido pecados, ela não estou falando, algo ela hecho para que este esposo aí, em este tempo, desconfie de sua fidelidade, não vê? Porque nenhum esposo que está com a esposa tranquila aí vai levar ela lá. Apesar que a Guemará disse que alguns sábios disse que algumas parejas para ter hijos hablavam, vamos olhar que tu vai acusar pero llegando allá a consciência de elas hablavam, não vamos fazer isso, porque é uma bendição, não se é inocente ter hijos. Hable, Vanessa. Según lo que leí, era el espíritu de celos que venía al Eso. y significa que no nace de él, sino que quizás es Dios quien le estaba mostrando algo. También, perfecto, hermana Alejandra. También me estaba leyendo que decía que no podía de la nada el esposo celoso. Tú has pecado. Sino que tenía que haber una sospecha. Porque la mujer se quedaba con un hombre a solas. Y el esposo primero le decía a ella, no quiero que te quedes más con ese hombre de tiempo para Claro. no quiero. Y ella decía, vale. Y él con otras personas más iba varones, decía, mujer, te estoy advirtiendo, no quiero que sigas con ese hombre a solas. Y la mujer le valía, entonces el hombre decía, pecado, porque ya le hecho advertencia y ellos son testigos de que Eso. no ha hecho caso, aí ele llegó. Exato. Tanto que algumas coisas aí, hasta que esta mulher tome lá água. Não era assim, Álvaro desconfia de Vanessa, Rasve Shalom Lalene, só um exemplo. Não, Vanessa não, outra mulher. Juan desconfia de Maria. E aí levava Maria lá e ligava delante do sacerdote e aí está lá a água, toma. Não era assim. Aí todo um ritual cabalístico, todo na Kabbalah, poner o nome de Deus em el pergamino e de la derecha para a esquerda e de la esquerda para a direita um papel revés, acá e aí tinha todo um ritual com água. La tierra del tabernáculo deveria estar em esta água. Aí tu compreende por que Yeshua se bajou. E aí escreveu o nome de Deus na terra quando acusaram Maria Madalena, porque nenhum judío seria louco de jogar uma pedra ao nome sagrado se fora pecador, ou se Yeshua, como sumo sacerdote eterno, sabia. E ele ha hecho o ritual sotal. É que uma pessoa que não conhece o ritual sotal não sabe o que está fazendo Yeshua. Nós sabemos que escreveu Yeshua na terra. Escreveu o nome sagrado de Deus na terra, como o tabernáculo, e disse que se algum de vocês não tem pecado, pode jogar a pedra e borrar o nome sagrado. Quem é louco? Todos tinham pecado, então nadie iba a acusar. Então Yeshua disse, se vocês têm pecados, ela também tem, e vocês não podem acusar a ela. Pero ela não é adúltera, porque onde está o homem que estava com ela?
O sea, María Magdalena no era adúltera. ¿De dónde sacaron eso? Porque por la parashá de la semana, por la Torá, por la alajá, para ser considerada adúltera necesita por lo menos 1 o 2 testemunhas, la persona, y tiene que dar el nombre del hombre. Era este chico de esta tribu, pero allá no tiene eso. María Magdalena era casada para ser adúltera. Eso também é outra coisa. Era casada para ser adúltera? La Torá não diz que ela era casada. Ou seja, de onde sacaram isso de que ela era adúltera? Não, talvez poderia ter uma vida não muito hermosa e tudo mais, porque a Torá disse que de ela Yeshua ha expulsado uma legião de demônios. Pero nadie pode falar que ela era adúltera. Primeiro, não se sabe se era casada. Segundo, se ela é adulterada, onde está o homem? E por que então não falaram do nome? Então, só queria usar a ela, que talvez era uma mulher que não se caminhava muito bem, para acusar a Yeshua, não a ela. Pero Yeshua está falando, eu não tenho pecados, vocês têm. Quem quer falar, irmão Aarón? Irmão David? Irmão, ya. También, claro, porque la mujer estaba siendo considerada sensible a este tipo de ritual, era porque yo creo que hay un descuido también de parte del esposo. Porque También. una mujer estaría sola con un hombre. A ver, vamos por partes. Primeiro, não é sempre assim. Nem sempre, como disse Vanessa e los sábios disse isso. A vezes o espírito de celo tomava este homem, porque há homens que qualquer coisa já é celoso. Pero por que homens muito celosos têm um grande problema? Porque eles estão fazendo coisas que não deveriam. Homem que... por isso está falando? Perfeito. Isso sim. El hombre, por ejemplo, yo decía, ¿por qué para la mujer es ritual para el tema del hombre no? Pero claro, el hombre tiene que ser 3 veces al día, bueno, es que no, pero ahora tenemos que estar 3 veces al día orando, tenemos que estar estudiando la Torah, además la pena o la carga para nosotros es mucho más fuerte que para la mujer. La mujer no tiene esa obligación, pero en comparación, digamos, nosotros, nuestro cuello, nuestras palabras pueden disminuir mucho más rápido que el de la mujer. Está bem. Entonces, por eso de la mujer tenía que ser algo realmente muy fuerte que iba a pasar para que ella sea sometida a ese tipo de... Está bem. Todos os comentários estão corretos, principalmente de irmã Vanessa e irmã Alejandra. Isso é Guemará, são os sábios, isso é a Torá. Primeiro espírito de celo, depois o homem deveria ser essa advertência à mulher 2, 3 vezes e deveria ter testemunho, já? E também por isso que está falando o irmão Fernando, já? Ou seja, para ligar esse nível de desconfiança, irmãos, aprenda algo. Um homem muito celoso está fazendo coisas que não deveria. Muito celoso. Natiel não pode falar com Álvaro e irmão Davi aí que André já está louco. Natiel não pode enviar uma mensagem perguntando sobre Shabbat para Miguel que André está louco. O que está fazendo, André? O que está fazendo este homem? Porque a segurança está aí. Ou seja, um só vai projetar sobre o outro aquilo que ele mesmo é. Pero, vamos negar aí que quero ensinar algo hermoso para vocês sobre isso. Porque já falei de Yeshua que escreveu, não vê? Está na Mulher Sotá e tudo mais, vocês já sabem. Pero, se a mulher é inocente, ha hecho algo malo para ser sometida, incluso se a mulher é inocente, ela ha hecho algo malo para ser levada aí. Malo para o esposo, não para Deus. Por quê? Como eu estava escutando a canção ahora por la manhã, vocês estavam escutando. Não há decreto malo de los cielos, porque todo é para o bem daqueles que amam a Deus. Davash hakol letová. Ou seja, não há nada, para mim é muito difícil falar isso, porque quando tu predicas e não está vivendo, é sencillo, mas quando tu predicas e está vivendo, não há decreto malo de los cielos, porque todo é para o bem, é para a elevação. Deus não é malo, Deus não é masoquista, Deus não está jugando com nós como bichos, como ratão. Deus está ensinando nós a nos elevarmos, mesmo em situações muito difíceis. Deus está fazendo algo. E primeiro de todo, quando passe um problema em tu vida, primeira coisa que tem que fazer, ele alerta em tu cabeça, pequé. Está passando qualquer situação de angústia, de sofrimento, de qualquer que eu he hecho contra Deus? Que eu he hecho contra Deus? Que pecado eu cometi? Que pecado estou cometendo? Por que este sofrimento? É um pecado. E tem que descobrir qual é. E se não descobre qual é, não é problema. Deus me revela, me ajuda, porque eu não quero volver a pecar contra ti. Então, esta mulher, mesmo que seja inocente, algo ha hecho. Não a seu esposo, talvez, ou a outra pessoa, ou a Deus mesmo.
Como por ejemplo, no voy a hablar eso porque es la shonjará de nuestra matriarca. La humillación de ser obligada a beber las aguas amargas que demuestran su culpabilidad o inocencia es un medio de perdón. No por el adulterio, ya que ella no lo cometió porque era inocente, ¿no ve? Sino por alguna falta que culminou en la desconfiança de su marido. Esta falta é similar a qualquer pecado que alguém comete e posteriormente se compromete em el caminho de la teshuvá para repará-lo. Dado que ela queda purificada del pecado de adultério, las aguas que bebe, es decir, la amargura que siente al beberla, aunque sea inocente, servirá como su sufrimiento e será bendecida com la fertilidade, se é inocente, ¿no ve? Se pecou, pero confessou su pecado, entonces la humillación por sí sola la expiará. Te estão avergonçando em tu trabalho? Essa é expiação. Te estão avergonçando em tu família? Agora estão fazendo bromas de ti porque tu eres judío e judia? Isso é expiação por pecados tuyos e meus. Estão te humilhando, hablando mal de ti em alguma situação? Isso é, nós falamos capará. Porque Deus é justo, hermanos, hermanas, Deus é justo. Nós não oramos assim, Ele se do, porque tu has hecho a verdade e nós praticamos ser malo, quando hacemos a confissão, porque tu has hecho a verdade e és dueño da verdade. Nós praticamos ser malo. Hermanos, agora vou ser um pouco mais presbiteriano. Não há bondade em nós outros. Há muita pouca bondade em nós outros. Porque se nós outros, se nossa Constituição fuéramos hechos solo de bondade, não teria isso de el bien que quero hacer no lo hago e el malo que no quero hago. No. Es que la maior parte de nuestra Constituição é el malo. Hasta que Yeshua vuelva e nos dê um cuerpo de glória, é el malo. Por isso necessitamos de la palavra de Deus como uma cadena acá em nosso cuello. Porque Deus disse, eram escravos del faraón, agora somos escravos. Porque se nós somos escravos de Deus, e consequentemente também escravos de Mashiach, para imitar a Mashiach, vamos ser escravos de outro faraó. Hasbe shalom lo aleno, Deus nos livre. Compreende? Então, o ponto é, sí ou sí, há pecado, por isso está sendo avergonzada esta mulher, alguma coisa hecho. As mulheres que não tinham algo aí, não iam tomar a água sotar, e isso estou falando de nós outros, de nossas vergüenzas, de nuestras humilhações, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos entender, si ela há pecado e há confessado, então a humilhação por si sola expiará e será perdonada. Pero se nega a admitir su pecado, las aguas servirán para alimentar su sufrimiento. Lo mismo se aplica al sufrimiento del pueblo de Israel y de nosotros. A lo largo de su historia, principalmente de Israel, de nuestro pueblo, a pesar de todo el sufrimiento y la amargura de las aguas que Israel tuvo que beber en el exilio, esos mismos exilios fueron los que hicieron que Israel fuera fértil. Estou falando algo que é muito difícil para mim falar hoje dia. El sufrimiento, ¿qué hace el sufrimiento? ¿Qué hace el sufrimiento? Fertilidade. Se tu se arrepende de pecados, será fértil, fertilidade, conhecido, famoso, e lhe permitiram crescer economicamente, espiritualmente. Há um escritor americano chamado Mark Twain, e ele disse: eu não compreendo este povo tão pequeno, 2% da população mundial é formada por os judeus. E como este povo cresceu tanto? Como Israel, os judeus, têm tanto poder em el mundo? E digo poder de ajudar el mundo. Ser os melhores na medicina, como pueblo estou falando. Porque se vamos poner nosso pueblo e nosso outro pueblo que nascemos, ou seja, porque somos judíos brasileiros, judíos bolivianos, judíos argentinos, judíos peruanos, se ponemos nosso pueblo Israel e nosso pueblo Brasil, quem mais ha contribuído para a medicina? Israel. Quem mais ha contribuído para a educação? Israel. Quem mais ha contribuído para a economia? Israel. Também na parte mala, infelizmente, pero na parte buena, Israel. Los mais inteligentes literatos, Israel. Los mais inteligentes em tecnologia, ou seja, sistema que tu usa em tu celular e computadora, judíos. Sistema que usamos como para a medicina, judíos.
E pero por quê? Porque isso quero que vocês aprendam. O sofrimento hace isso com nós outros. É o sofrimento que nos capacita a dar frutos. É o sofrimento como o bastão de Aarón que Moshe puso bajo la tierra e nada estava mirando, pero o bastão estava aí, não vê? E que estava passando com o bastão? Florescendo. Porque eu ensinei a vocês em Shavuot, la Torá solo entra no coração que sofreu angústias. Muito difícil para mim falar isso, muito difícil. Predicar é hermoso, viver. Pero este sofrimento, esta vergüenza del exilio que nuestro pueblo pasa, nada de esto, de ser conocido, fértil, famoso, este crescimento econômico e espiritual que nós aprendemos como pueblo, el Zohar Akadosh, livro santo, bendito sea Deus por Shimon Bar Yochai, la alma de la Torá, solo nació porque Shimon Bar Yochai, su hijo, se quedaron 10 anos em uma cueva, um ano mais porque aún não havia aprendido que todo é amor, porque ele queria matar a todos com su Gevurah, e Deus disse, vuelva a la cueva, um ano mais, não é aprendido, todo este conhecimento é para amor, todo este conhecimento é para amor, então, o sofrimento ha hecho todo por todo isso, nada de isso habría sido possível se Israel nunca hubiera sido dispersado por los 4 rincones de la tierra. Isso não haveria passado, nós, judíos bolivianos e brasileiros, se Israel não fuera para afuera. E aqui vemos o lugar aí vemos que o lugar al que llegan os justos, aunque se imponga sofrimento a los penitentes por seus pecados passados, Hashem, Deus, não só permitirá que se apaguen seus pecados, sino que também se concederá méritos por esses sofrimentos. Méritos por el sofrimento, méritos por la angústia, méritos por el dolor, méritos por essa situação que tu pensa que não vai acabar, méritos por esse dolor que tu pensa que nunca mais vai ter fim, méritos por essa tempestade enquanto o Mashiach está dormindo. Porque nós, quando estamos nas tinieblas, não miramos Mashiach, não miramos predicador, não miramos mensagem coach, não miramos sermão, não miramos nada. Porque nós, onde está? Está dentro de minha casa. Nós necessitamos de uma fé, como eu tenho, estou levando mi grano de mostaza. Mostrei a vocês em la coisa de la Dani, não vê? Nós necessitamos só de um grano de mostaza, irmão, pero é muito difícil. Para que tu veja como nossa alma é terrível, como nosso corpo é terrível. Nós, sabe que, irmãos? Escutem bem acá que vai falar, escutem. Nós juzgamos Israel quando passa por el mar rojo, não vê? Deus abriu o mar rojo em 12 caminhos. Miriam, e todos bailavam. Cerrou o mar. Onde estão as cebollas? Vamos morrer. Ai, Deus meu, caliente. Ai, não, o egípcio vai passar por aí. Amaleque, nós vamos morrer. Isso não tem fim. Não tem fim. Não, Deus não está conosco. Pero acabamos de passar. E sabe quem são esses? Nós outros. Eu que ensino Torá há 15 anos, praticamente 14 anos. E é o momento mais oscuro de minha vida, necessito mirar um grande mostaza. E me apegar ao grande mostaza, não com o objeto, pero para que haga recuerdo. Porque Deus disse, hagan tzitzit, para que vocês vejam e se recuerdem, ¿no ve? Porque Deus conosco nós mais que nós outros. Se não for necessário mezuzá, tzitzit, ali, Deus havia dito, vocês são tão elevados como os ángeles, que não necessita de objetos, porque a graça de Jesus já basta. Não necessita de, são muito elevados, são ángeles vocês. Pero não somos, meus queridos irmãos e irmãs, somos humanos. E Deus nos conhece, ao ponto que Deus sí deixou objetos para nos fazer recuerdo. E como eu tenho esse grano de mostaza, que a mamá de ele da minha idade, e aí, no momento de maior tiniebla de minha vida, eu tenho que mirar, Álvaro. Só um pouco de fé, Deus, um pouco de fé. Pero é muito difícil. Mesmo que Yeshua esteja dormindo. Porque Yeshua está aí. E nós estamos... Yeshua, não me levante. Só fé necessito. Ustedes não necessitam de mim para falar a los vientos, porque Yeshua não era Deus. E nem nós somos Deus literalmente. Somos
Dios en el sentido de sermos autoridad, porque Jesús está hablando. Ustedes también son autoridades, no necesitan de mí. La tempestad se puede... Mira que enseñanza terapêutica que yo no hacía idea. Solo predicando que me doy cuenta. Y Yeshua no necesita se levantar, ele está hablando, ustedes mismos pueden salir de la tempestad. Basta tener fe, pero fe para qué? Para levantar en la barca y hablar, vientos, ya listo. Tempestad, listo. O sea, el reino de Dios está en nosotros. Y Yeshua ya nos ha enseñado. Mi rabino me enseñó, Andrei, Yeshua no es mi salvador para mí. Tranquilos, antes que pense que é herejia, já? Eu não vejo Yeshua como mi salvador solo. 10% eu estou mirando a Yeshua como mi salvador, disse mi rabino. Pero 90% é mi maestro, é mi rabino. É que nós miramos a Yeshua solo como salvador. Está bem, é salvador. Compreenderam? É salvador. Pero mais que salvador, mais, muito mais. Sabe por que mais, irmãos? Porque aún estamos em esse mundo e sofrimos. E Yeshua disse, en el mundo vão ter aflição, pero tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Yeshua está ensinando, é um maestro, hablando, eu sou o Salvador, pero isso, já sabe, agora se olvida de isso. Agora pensa em mim como tu maestro. Está em el momento de la aflição, que tu maestro te ha ensinado? Diga tú a las tempestades, se acalme. Sea Senhor de si mismo. Levanta e cura, como eu he hecho. ¿Se dá conta que Yeshua como maestro é mais difícil que Yeshua como salvador? Porque como salvador é mais sencillo, Álvaro. Como salvador é como se nós quitássemos a responsabilidade de nós mesmos e falamos, não, é mi salvador. Pero Yeshua nos ha ensinado a vencer o mundo com seu exemplo. E ele é maestro. Ele disse, ¿por que temem ustedes? ¿Por que temem? Se estes lírios de acá, nem Shilomo, Jamel e Salomão se ha vestido tão hermoso como eles. Se ustedes que são malos, disse Yeshua, se tu hijo te pide comida, tu vai dar pedra? Quanto mais o Papá Celestial. Mira, é um maestro, ensinando nós a viver a vida e as tempestades. Está falando, eu sou o rabino de los rabinos, Raboni, eu sou Mashiach, eu sou maestro de todos, qualquer maestro, Baba Sali, é um ninho cerca de... não é um ninho. É um bebê em el vientre materno cerca de Yeshua. Porque Baba Sali era como Nicodemos. Yeshua iba a mirar Baba Sali e falar, sendo tu Baba Sali não sabe isso, que é necessário nascer del alto? Se dá conta que Yeshua é muito maior, melhor, mais incrível, mais hermoso, mais lindo, mais delicioso que a visão que temos de Salvador? Porque é Yeshua em la barca, dormindo, que está falando assim, por que eu não vou despertar Pedro, Juan, Andrei, Vanessa, Miguel, por que eu não vou despertar em tu tempestade? Porque tu tens o poder para parar isso. Se dá conta? Pero que dificuldade, irmãos. E essa aí, que quando tu intenta, porque Yeshua quer que intentemos, aunque não conseguimos. Porque Pedro sai de la barca e tem fé, não vê? Não, eu também vou. Só 2 pessoas caminharam na água. Yeshua e Pedro. Pedro poderia escrever em sua carta, como Juan ha hecho, não vê? El discípulo amado. E eu liguei primeiro a tumba. Pedro poderia ter escrito assim, e eu e Yeshua caminhamos sobre as águas, sem nenhum outro apóstolo. Pero Pedro já havia se convertido, não tinha mais esse orgulho. Pero Pedro empieza caminhando. Porque é assim, Vanessa, porque é assim, Álvaro, irmão Davi. Em la tempestade, Oscar, nós hasta empezamos com fé. E Yeshua só quer que intentemos, irmã Joyce. E se nós começamos a afundar está bem? A se ahogar, não te preocupes, aí sim a mão do Salvador está para ti. Porque nós não somos como Yeshua. Eu esta semana disse, Yeshua, tu has vencido o mundo, pero eu não consigo. E é aí que Yeshua está. Aí ele desperta. Porque primeiro quero mirar se nós intentamos. Se dá conta que eu não estou falando que Yeshua não vai ser nada? Yeshua vai ser, é como um papá. Quando tu está ensinando tu niño a andar de bike, que hace? Vamos, hijito. Vamos, vá. Aí suelta ele e deixa aí, não vê? Se mira que vai cair tu niño, agarra, não vê? Yeshua hace lo mesmo. E é Yeshua. É Yeshua. Por que é Yeshua?
porque Él es nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor, porque Él conoce al papá 100% cosas que nosotros aún no conocemos. Entonces, mis hermanos, el crecimiento espiritual, estoy hablando de la mujer total, estoy hablando de todo eso dentro de nuestra paraxá. Aí vemos que el lugar al que llegan los justos, aunque se imponga sufrimiento a los penitentes por sus pecados pasados, Deus não só permitirá que se pague sus pecados, sino que também se considerará méritos por esses sofrimentos, méritos. Se tu recebes o sofrimento, mesmo que seja com pouca fé, Deus te vai dar méritos. O crescimento espiritual e financeiro, o reconhecimento, a obtenção da sabedoria e a fertilidade, solo são possíveis quando há oscuridade. Porque solo valora a paz quem já perdeu esta paz um dia. Só valora o beijo de la esposa, del esposo, de los hijos, quem um dia casi perdeu tudo isso. Só valora o pão francesito de Hipermax e um café caliente, que um dia estava se alimentando por sonda nasogástrica. E aí quita a sonda nasogástrica e aí está com o pão, Álvaro, caliente. E suninha aí, blá 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 blá, por quê, papá, por quê, papá, por quê, por quê? E tu disse, graças Deus. Porque isso é a Torá, que é do chá, isso é Yeshua. E Yeshua disse, a cabeça sofreu, os deles também vão sofrer. E Baruch Hashem por isso. Não é sencillo. Não é sencillo. Porque na oscuridade tu blasfema, tu habla coisas malas contra Deus, tu não tens fé. Esses somos nós outros. Sabe que é o sofrimento, irmã Amália? É Deus ponendo um espejo para nós outros, para falar, aí está quem tu és. Não és este chico que lê Guemará, que lê Torá, que tem ensinança, que eu não te disse, uau, Andrei, que ensinança. Não, tu não eres isso. Aqui está tu. Porque se não és por minha força, porque se minha graça não te basta, tchau. O sofrimento que experimenta um penitente limpia seus pecados, pero sobretudo sirve para motivá-lo a crescer. E se és lo suficientemente sábio, este crescimento lhe impedirá repetir os mesmos erros. Graças à amargura del agua que a mulher inocente, la sotá, sentirá em seu interior, porque é a paraxá da semana, não só tendrá hijos, sino que nunca volverá a ser descuidada. Foi bendecida e cresceu espiritualmente, transformando seu comportamento graças ao preço amargo que tuvo que pagar. Hermanos, não há crescimento sem dolor. Não há crescimento sem dolor. Não há. Temos que ter fé em Deus, felicidade. Porque o ponto é, irmã Alejandra, nós oramos a oração que nosso Mashiach nos ha ensinado. E pergunto a vocês, quem sabe mais de Deus? Baba Sali, Rabi Israel Abuhatzera, El Maran, Rabi Obad Yosef, grande rabino, os dois de bendita memória, que seus méritos nos generem muito estudo de Torá, ou Yeshua HaMashiach? Pero por que Yeshua sabe mais de Deus que esses sábios de acá, que curam, como por exemplo Baba Sali, uma chica tinha seu papai enfermo, câncer terminal. E ela teve um sonho com Baba Sali, este senhor de acá, Israel Abuhatzera. E em seu sonho, o Rabi estava agarrando em suas mãos a foto de um médico. E ela mirava este médico, pero não conseguia mirar bem quem era o médico, e mirava Baba Sali, e Baba Sali estava assim com a fotografia para ela. E ela perguntava, pero quem é esse médico? Quem é esse médico? Quem é esse? Despertou. E foi à casa de Baba Sali. E estou falando de Yeshua, não me olvidei. Foi à casa de Baba Sali e disse, necessita falar com ele tzadik, com ele santo, com ele sábio. E é santo. Ele não tinha esses problemas que Andrei tem em sua cabeça louca, não tinha. Estava dedicado à Torá desde quando nasceu. Quando seu papai e sua mamá tiveram relação íntima, eles, enquanto estavam ali, ligando a lápis da relação íntima, seu papai e sua mamá pensaram, Deus envia um tzadik, Deus envia um tzadik, Deus envia um tzadik, porque é assim que nós podemos estar aí ao mundo, hijos e hijas elevadas. Não é pensando em outra pessoa quando está com tua esposa, não é pensando em los vídeos que vê, não é pensando em situações que has tenido toda a tua vida de mirar coisas que não deve. É assim que se nasce tzadik, porque hasta o momento íntimo com a esposa,
tem que ser santo. Todo o que hagam, hagam para a glória de Deus. E aí nasceu Baba Sali. E aí ela foi à casa de Tzadik. E disse, necessito falar com ele, Tzadik, meu papai está morrendo. E eu mirei ele em sonho, e ele estava com uma fotografia de um médico, porque era um homem com estetoscópio, e necessito saber. E o Baba Sali disse, não vou receber a ele. E ele buscou com seu secretário e tudo mais, e ele disse, descreva como era, para ele secretário. Era assim, 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 talvez em tal cidade. Foi lá, buscou em alguns consultórios e mirou um médico e disse, era ele, era este de acá, que estava em sonho com ele, Baba Sali. Levou seu marido, seu papá, recebeu todo o que o médico disse e foi curado do câncer. Pero ela não aguentava, irmão Fernando, queria falar com ele Baba Sali, com Rabi Israel Abuhatzera. Intentou, Álvaro, intentou. Acho que um dia ele Tzadik disse, deixa passar quem quer falar comigo. E aí seu secretário disse, não é só uma chica. Ele disse, não me diga nada, só lo deixa passar. Quando ela está entrando, Baba Sali mira ela e recita o que diz a Torá, a Bíblia. Por sonhos hablarei contigo. E ele começou a orar. Só isso disse ele. Ou seja, ela nunca falou com ele só disse, por sonhos hablarei contigo. Era Deus que estava falando contigo, não eu. Não sou eu que curo. Pero por que Yeshua é maior que um homem como esse? Isso de acá são miles e miles de páginas de milagros que ha hecho ele. Só não é visto ressuscitar nadie. Porque isso eu creio que só Yeshua. Nem nós temos esse poder. Pero Yeshua tem mais poder que Baba Sali, porque Yeshua é o unigênito Hijo de Deus. Unigênito. Então, ele sabe de todas as coisas. E aí vamos finalizar nossa ensinança, porque eu quero falar e perguntar a vocês. O nome de Deus se pode ser borrado? Pode ser borrado? Não vê, Oscar? Tu que sabe mais sobre esse tema de los sábios, não vê? Não se pode, não vê? Em Israel, como se hace allá os papeles que escrevem o tetragrama sagrado? Não. Tem um basureiro, não vê? Específico? Isso. Em Israel, irmãos, qualquer papel, Álvaro, qualquer papel, Miguel, que se escreva o nome sagrado, é lá em ensinanças da tarde, pero vai ser spoiler. Este nome, Yud, Re, com a letra Vav, com a letra G. É proibido borrar este nome, porque é o nome de Deus. É o mesmo que queimou na Bíblia, porque é o nome de Deus. O nome de Deus tem santidade. Então, não só por la Torá, por la Bíblia, como também por la Lahá, é proibido borrar o nome de Deus. Por isso, quando nós queimamos objetos santos, Miguel, de Pesach. Isso, por isso, se tu tem uma caixa de matzot, tem que guardar. Deja guardada hasta o próximo Pesach. Se tem um tzitzit que está roto, não se pode jogar a la basura, deixa guardar todo aí. Todo que tem santidade e tem santidade. Por isso Deus ensina a Kabbalah de la mujer sotá. A ver, vamos ler acá, porque esse é mais curto. Vamos ler acá. Mira la Kabbalah. Kabbalah não é outro nome. Kabbalah, misticismo judío que Deus ensina a nosso povo, ao povo de Naomi. Escute. El sacerdote, vamos desde acá, porque quero ler, está em la Torá. El hombre debe levar a sua esposa al sacerdote e trazer uma ofrenda para ela, consistindo em 1/10 de fã de farina de cebada. Ela não deve derramar aceite sobre ele, nem poner olíbano sobre ela, uma vez que a ofrenda é ofrenda de selos. 49:15, já? Números 5:15. El sacerdote se aproximará e vai poner ela de pé delante de Deus. El sacerdote vai poner a água santificada em um vaso de barro. Ele agarrará um pouco de terra del piso del tabernáculo. Yeshua com terra e saliva. Essa é a Kabbalah prática. E vai poner em la água. Vai ser uma mistura. O que é isso? Brujeria, caso de Shalom Aleinu. Não, isso é mística judia, mis amados irmãos e amadas irmãs. O sacerdote vai poner a mulher de pé delante de Deus. Ele descobrirá a cabeça de ela. Por que vai descobrir? Porque ele vai quitar suas tranças, como se diz? Trenzas. De aqui se aprende, diz o tratado que tuvo 72a,
que las hijas de Israel, cuando están con su cabello descubierto, eso es una vergüenza para ellas. ¿Ya? Por eso los sabios dicen que aquí él está, ¿en qué situación él está ahora? De vergüenza. El sacerdote está poniendo a él allá, porque imagínate, hermanos, aunque sea inocente, qué vergüenza no ser acusada de adulterio cuando tú no eres adúltera. Y Dios, ¿qué está haciendo Dios hablando al sacerdote? Quita el kisui de su cabeza. Deja. Pero para ser adúltera tiene que ser casada. No, hija. Número 5 es el ritual de la mujer sotá de la parasha. La referencia es número 5, desde el 14. Ketubot 72a. E ele disse, portanto, as mulheres casadas que têm su kisui está guardando su... Pero, por favor, quem não quer usar, não há problema. Ya, por favor, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. Ya, somos discípulos de Yeshua. Yeshua não dá este peso que o Talmud está dando a todos, ya? Solo quando uno tem consciência e sabe quer hacer, puedes hacer, pero si no, y si tiene conciencia y no quiere hacer, no hay problema en esta comunidad judía masortí. ¿Ya? ¿Está bien? Solo quiero dar a ustedes por la Biblia para que ustedes entiendan que el pueblo de Naomi siempre... A ver, ¿cuál es la cultura de Cochabamba? Hay culturas acá, ¿no ve? De las cholitas. Tienen sus ropas ahí. La cultura de Israel, del pueblo de Naomi, las mujeres caminaban con sus casadas, com seus cabelos assim, pero se não quer também não há problema, não há nenhum problema, seguirão todos ustedes com muito Espírito Santo, já? E siga o ritual de números. E ele, o sacerdote, vai pôr a mulher de pé delante de Deus. Ele vai descobrir, está bem? A cabeça da mulher. Ele colocará a palma de suas mãos e a ofrenda de recuerdo e a ofrenda de selo, enquanto em la mano do sacerdote estará a água amarga que causará a maldição. O sacerdote vai administrar um juramento à mulher, dizendo para ela: se um homem não se ha echado contigo, e tu não te desviares cometendo adultério de modo a estar impurificada para tu marido, tu serás absolvida através destas águas amargas, que traem a maldição. Pero se tu te desviaste cometendo adultério contra tu marido e te tornaste impurificada, e se um homem que não é tu marido tuvo relação contigo, então o sacerdote administrará a mulher o juramento de la maldição. O sacerdote dirá à mulher que Deus te ponga como maldita, maldição e juramento entre tu pueblo, haciendo que tus piernas se rompa e tu vientre se hinche, também para se romper. Estas águas amargas que traem maldição entrará em tu cuerpo e hará com que tu barriga hinche e tus piernas se rompa. La mulher responderá: amém, ve amém. ¿Por qué 2 vezes? Porque ela está aceitando o juramento e a maldição. Eu aceito o juramento e aceito a maldição. Como disse el Sifri Nassau 1:6 e el Tratado Sotá 18a. E aí disse, escutem todos, el sacerdote escribirá estas maldições em um pergamino e dissolverá el escrito em las águas amargas. Ya voy a hablar a ustedes acá como era hecho, era el nombre de Dios en una hoja. Primero se escribía normal, de la derecha para la izquierda. El tetragrama sagrado, ustedes saben que Dios tiene el nombre sagrado, ¿no? En una hoja, acá. Y ahí el sacerdote ponía al otro lado de la hoja y escribía el nombre sagrado al revés. ¿Ya? Ustedes ya van a aprender por qué y cómo era hecho eso. Y este pergamino con las aguas soltar con tierra del tabernáculo, ele iba a hacer algo que vamos a leer ahora. Ele hará a la mujer bebé y el sacerdote escribirá la maldición en pergamino y disolverá el escrito en las aguas amargas. O sea, esta hoja, este pergamino, el sacerdote ponía ahí en esta parte que era donde en la entrada del tabernáculo tenía una pila de agua, ¿no ve? Para ser lavado, para mirar. Nosotros sabemos, ¿no ve? Aí ele ponia este pergamino para borrar um de los nombres, porque dependendo de qual borrava, acusava a mulher. E hasta aí Deus é gracioso, tem graça, porque se ela mirasse o nome que estava sendo borrado e falasse, não, eu confesso meu pecado, a graça de Deus lhe quitava del ritual. Então ela não necessitava tomar, porque hasta tomar, irmãos, vocês vão mirar que diz,
E Deus disse ao sumo sacerdote para hacer isso com ela. E Deus disse ao sumo sacerdote para hacer isso com ela. Que dizem nossos sábios? Esta mulher, se ela deveria tomar a água acá, onde eu estou, o sumo sacerdote iba hasta a primeira circunvalação com ela. Volvia, hablava com ela, explicava o ritual para ela. O sumo sacerdote com ele foi homem santo, e os outros sacerdotes junto com eles. E hablava, e dizia, irrita, hable, pero se ela persistia, por isso são 3 tipos de mulheres, não vê? La justa, la que se arrepende, e la mala, que não se arrepende. Quando ela mirava o papel e o nome que estava sendo borrado, se era acusada, e já vou falar a vocês qual era o nome que se borrava, se ele hablasse, eu confesso meu pecado, Deus disse, não necessita cumprir o papel de soltar. Está perdonada. Tem que ofrendar alguns animais, etc, etc, pero está perdonada. Diga, meu amor. Aí, quem quer falar? Irmão Francis, pode falar. Habla alto, por favor. Shabbat Shalom. Quería añadir algo que estaba averiguando, lo siguiente, ¿no? El ritual de la mujer sota no era para humillar a la mujer, ¿no? Era un ritual, ¿por qué situación? El ritual de la mujer sota se utiliza cuando había una fuerte sospecha, pero no siempre testigos. Protegía a la mujer de la violencia privada del esposo, restauraba la paz verbal, ¿no? Entonces lo que hacía era a la mujer no humillar, sino para poderla desnudar. Lo que pasaba en Mesopotamia era lo siguiente: se hacía la prueba del fuego del agua. En ese tiempo en Mesopotamia, a las mujeres que eran sospechadas de adulterio se les ataba sus manos y sus pies y se les echaba al río. Ellos decían, si sobrevive a esto, entonces es inocente, pero si no, es culpable. Por ahí hay algo no bueno ahí, ¿no? Porque una persona que no puede nadar, si no tiene sus brazos libres, sus pies no puede nadar, por lo tanto esa mujer moría. Y esto era público. Entonces lo que pasaba en ese tiempo era la mujer que era sospechosa de adulterio, la humillaba. Pero en el caso de la mujer sota, Dios hace que mantenga su dignidad. Por ejemplo, dice, ahí vamos después, decía el pueblo, dice, el sota, grupo 4, dice, lo llevaría a la Corte Superior de Jerusalén y la juzgaría de la misma manera que intimidarían a los testigos en los casos capitales. Y le decía, hija mía, el vino hace mucho, la ligereza hace mucho, la juventud hace mucho, los malos vecinos hace mucho, actúa sobre el tiempo de un hombre. Entonces lo que hacíamos el pueblo, decía, tratamos de convencerla para que no pase por el río, tratamos de protegerla, en todo caso, digamos, la mujer sota toma como una contracultura para darnos dignidad a la mujer. Perfeito, irmão Francis. Exatamente, era dignidade da mulher. E uno pode perguntar, pero e o homem? Primeiro que nós estamos falando de uma sociedade moderna. As mulheres aí têm um papel, o homem tem um papel, listo, e não podemos... perdão. E agora sim, perdão, irmão Francis. Estou falando de los hombres. E o homem adúltero? Que não há ritual para ele? Esse mesmo ritual é para ele. Porque para o homem adúltero, não importa se é casado ou solteiro. Acá é só para a mulher casada. Para o homem, se é ele casado ou solteiro, se chega a soltar e toma a água, o homem também, sua parte íntima, aliás, seu vientre se explotava. Ou seja, acá, não é que não está dando consequência ao homem. O homem vai sofrer. Porque a Torá está falando, mira, e ele hará a mulher beber as águas amargas que causam maldição, e as águas amargas que causam maldição virão sobre ela. O sacerdote tomará a ofrenda de selos da mulher e vai movimentar a ofrenda de farinha, em los movimentos prescritos delante de Deus, traindo por parte do altar. Mas abaixo diz assim, 27. Ele deverá dar a ela de beber a água. Se ela for impurificada e for infiel a seu esposo, as águas que causam maldição se tornarão amargas e entrará em ela, e sua barriga hinchará e suas pernas se romperão. A mulher será uma maldição em seu povo. Se a mulher não se purificou e ela está impura, ela será provada inocente e considerará hijos. Aí, ali abaixo diz assim, ele porá a mulher de pé delante de Deus, outra vez, mira,
Mira como se repite 3 veces. Ele vai poner a mulher delante de Deus 3 vezes. Que é isso? Nuestros sábios dizem. Isso é a maneira que o sacerdote tinha para convencer ela que para ele não tomar a água, para a graça de Deus, para que ela não... Que imagem feia! Imagina, tomar a água e sua barriga empieza a hinchar, su vientre também, suas pernas e pum! E o homem que é cometido adultério com ela também, a mesma coisa. Então, o ponto é que dentro de todo isso há ritual cabalístico. Que é isso de Deus? Deus está falando a Moshe, ou não é Deus acá, meus irmãos e irmãs? É Deus, ele disse, todo o ritual cabalístico, terra del tabernáculo, água, vão misturar, pergamino, nome, vão escrever, vai pôr na água. Todo esse ritual cabalístico, é como Yeshua curando el ciego, dá-me água, dá-lhe saliva, porque isso é parte de nosso povo. Pero, se há algo que nossos sábios são extremamente cuidadosos, é com o nome por cima de todo o nome. Não só não lo pronunciam, sino que rara vez los escreve corretamente, para que não haja risco de que se borre. Qualquer livro em que está escrito o nome sagrado, o tetagrama sagrado, o nome do Santo Bendito seja, não deve tirar-se, romper-se, nem mojar-se. Vocês sabem como se faz com uma Torá que já não sirve, que está mais vieja e que suas letras estão malas? Sabe que se faz com uma Torá kosher? Um enterro como de uma persona. Assim nós hacemos como povo. É um enterro. ¿Por quê? Porque o nome sagrado está aí. Porque nós valoramos a santidade do nome de Deus. Nós, de verdade, nosso povo, de verdade, valoramos a Bíblia. Não é só falar, amo a Bíblia. Não, não, não. Nós amamos a Bíblia com palavras e atitude. Não ponemos nada que tenha coisas sagradas como se fosse qualquer coisa à basura. Principalmente na Torá kosher. Hable, Oscar. Yo sé que cuando se cae, entonces es un día de Dios. Ya. Y no entendía por qué, entonces estaba así indagando y buscando y entendí justamente eso. Incluso cuando llevamos el seguro en la mochila, con nuestro particular, no podemos dejar la mochila en el suelo. O adentro de la mochila tiene que haber un libro abajo y sin decirlo. Eso. Es más que todo por el nombre Kadosh y las letras Kadosh que están ahí en el Exacto. Entonces, la Biblia no tiene un nombre Kadosh, está codificado. Está codificado em hebreu. En hebreo. Entonces, la Biblia, o sea, si tú colocas esta traducción en el Siddur, está bien, pero no puede ir al revés. Por el hecho mismo que tú comentas. Entonces, yo me puse a pensar sobre las veces que yo dejo mi mochila en el suelo, porque llevaba mi Siddur. Claro. Y bueno, Está muito bem, está muito bem. Irmãos, eu não hago isso. Não é problema. Não é problema. Porque os sábios dizem, segundo a consciência de cada. Não estou falando acá que um que é mais inteligente que o outro, só estou falando segundo a consciência de cada. Há pessoas que tratam a Bíblia como se fosse um livro qualquer, nem lê. Tanto que sigue guardando o dia que não é esse dia. É só uma ferramenta para pôr acá. E há pessoas que lê. Mira a diferença de consciência? Há pessoas que lê e perguntam. Está bem isso? Então, eu não hago. Não é problema, não é problema, não há problema. Siga com amor a Deus e a Yeshua. Pero não juzgue quem haga. Quem hace. E nem tu que hace, não juzgue quem não hace. ¿Se dá conta? Pero Miguel não está haciendo. Tiene que ser como eu. Quem te disse? Porque quando chegarmos delante de Yeshua e de Deus para o juízo, Deus não vai ser assim. Miguel, trae Álvaro também para eu comparar os dois. Não, 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 Miguel, juízo contigo. Pero Álvaro tem esse momento contigo. Tu ha hecho, tu não ha hecho. Então, hermanos, nadie tem que juzgar uno porque hace e o outro porque hace. Uno porque come a carne kosher ou o outro porque é vegetariano. Porque não está falando ali de carne que não é kosher, já? Se tu quer ser vegetariano, não juzgue el que come carne. É isso que está falando Pablo. Porque cada um sirve a Deus segundo sua consciência. Pero, entretanto, contudo, porém, todavia, nós, como pueblo de Naomi, temos este cuidado com o nome sagrado. E se seu proprietário deseja deshacer-se de ele, ou seja, de qualquer coisa que tenha o nome sagrado,
ou de qualquer de suas partes, ou incluso de um troço de papel em el que está escrito o nome, deve queimá-lo ou enterrá-lo. Quando queimamos, pesa. Como se chama aí? Hametz, não é? Queima de Hametz. Aí queimamos lulav, queimamos tefilim, tefilim não, Haza Shalom lá ali. Tzitzit que não usamos, alguma urra que escreveu o nome sagrado. O nome sagrado, já? De verdade. Ou enterrar em um papel de maneira fija. Por quê? Porque para ensinar é impossível não borrar dependendo do lugar. Então não há problema para ensinar, mas de maneira fija não. Cada vez que uma sinagoga cambia su Sefer Torah, su pergamino de Torah, o antigo rolo se enterra de la mesma maneira que se enterra na pessoa falecida. Mesma maneira, já? E é feito uma shivá por ela, por esta Torá. Porque é uma Torá kosher. É uma Torá santa. E não vou volver a falar sobre isso, porque já abri essa semana estudando com os textos. E todo por el nome divino escrito nele. Se a santidade do nome está tão elevada, ¿por qué le ordenou al sacerdote borrar com águas amargas o nome que ele mesmo escreveu em um troço de papel? ¿Por quê? Porque quando a mulher soltar legava, miren, o sacerdote com um pergamino escrevia o nome sagrado de la direita para a esquerda. Yud, Re, com a letra Vav, mais a letra Re. Al outro lado do pergamino, ele escrevia al revés. Al revés, minha cabeça está. Re, Vav, Re, Yud, não vê? E este pergamino, e vou dar os textos, não está aqui, depois dos textos, são 3 textos que diz isso, já? Como era hecho, por Calvajome e por hebreu, nós sabemos que era o nome sagrado. Ele põe este papel em la água, e a mulher e o sacerdote aí. Se o nome divino que foi escrito de la maneira correta se borrava, inocente. Se o nome divino que foi escrito al revés, culpável. Agora pergunto, e esse é o ponto da enseñança. ¿Por qué y por qué es este el único caso en que el nombre de Dios debe ser borrado y es permitido que se borre, sino que es ordenado por el propietario del nombre mismo? O sea, Dios mismo dice que es para borrar. El ritual de la sotá tenía lugar cuando un hombre sospechaba de su esposa, ¿no ve? Ese era el momento, ¿no ve? De un hombre y todo más. La sospecha por cualquier de las dos partes es el primer paso que lleva a la ruina del Beit Shalom, de la paz en la casa. Cualquier tipo de sospecha, ¿qué es Beit Shalom? ¿Qué es Shalom Bait? Paz en la casa, la armonía de la casa. Para que la desconfianza o las acusaciones, como nos ha enseñado el hermano Franz, que en ese tiempo las mujeres sufrían más que hoy día. Se la comida não estava, golpeava. Mi bisabuela es desse tempo também. Minha abuela se ha sofrido muito assim também, mi bisabuelo, todas nossas gerações. Pero em esse tempo sofria mais. E para que a desconfiança ou as acusações falsas não destruyeran muitas famílias em Israel, Deus instituiu o ritual de la sotá e se lo entregou a su pueblo. Deus se ha entregado a su pueblo por la Shalom Bait. Deus se ha entregado a su pueblo por la Shalom Bait. Por la paz na família Álvaro. Por la paz na família hermano Fernando. La verdadeira intenção desse ritual, como disse hermano Franz também, nos ha ensinado, não era castigar ou bendecir a uma supuesta adúltera, sino eliminar qualquer dúvida que pudiera desestabilizar o shalom de um hogar. La paz em uma casa é tão importante para Deus que, para que se mantuviera, aceptou que su nome sagrado, santo, 3 vezes santo, 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 fuera borrado em las águas. La paz entre o homem e sua esposa é a única situação em la que Hashem não só permitiu, sino que também ordenou que su nome fuera borrado, para que um hogar pudiera permanecer unido e forte. Hashem, em sua misericórdia, se entregou a si mesmo para estabelecer a tranquilidade e a serenidade em el hogar. Porque Deus se entregou a si mesmo. Não estou falando herejia. Deus se entregou a si mesmo. Porque se tu se dá conta, a origem divina de Yeshua, origem divina, ¿ya?
Porque Yeshua tem origem divina. Ele disse, 12 anos, irmã Alejandra, Yeshua, consciência existencial. E sua mamá Miriam e seu papai Yosef, onde está Yeshua? ¿Dónde está Yeshua? Perdemos Yeshua. Perdemos Yeshua. E irmã Amália, sabe onde perdemos Jesus? Dentro da casa de Jesus. ¿Dónde está Yeshua? ¿Dónde está Yeshua? Yeshua disse, ¿qué estão haciendo? ¿Qué passou? ¿Qué passou? Ai, perdemos tu. ¿Dónde me hai perdido? Em el templo, na sinagoga. Dentro da sinagoga, haciendo shaharit, e agora babassali, e gevurá, e não sei o que de la Guemará, e agora por ele talit, e não sei o que. Perdeu Yeshua dentro da sinagoga. Yeshua disse, tranquilos, 12 anos. E eu estava ocupado com as coisas de meu padre. Estava ocupado com as coisas de meu padre. Porque Yeshua sabia sua origem divina. Que ele é o único, sabe que é unigênito? Único de suas. Não há nada parecido com Yeshua. Ele não é Deus. Pero também, tu não puedes falar que ele é como os ángeles, os seres celestiais, porque aí é ter limitação intelectual. Porque ele é único. Por isso, Salvador, por isso, Hamashia. Por isso, nossos irmãos tradicionais, quando mirar ele, volvendo, vão orar e falar, Baruch haba Beshem Adonai. Perdónanos, Deus, porque transpassamos tu Hijo. ¿Se dá conta? Pero el sangre de Dios, sangre, entre comillas, ¿ya? El ADN de Dios estava em Yeshua. E de alguma maneira, também uma parte de Deus estava em Irmadeiro. Porque se Efraim, mi hijo, se golpea, uma parte de mim se está golpeando. Porque tem meu ADN ou não? Então, acá na mulher sotá, Deus já estava falando de Yeshua também. Ou seja, se é para a paz em uma casa, eu me dou, pode borrar meu nome. Pode borrar meu nome. E por quê? Porque el hogar é a única exceção. Porque el hogar é a única exceção para que possamos ter o nome de Deus borrado. Este hecho nos muestra quanto se preocupa Deus por la paz e la felicidade na vida de uma pareja casada. E por que o hogar é a única exceção? Porque uma pareja casada se considera um microcosmo de toda a criação. Quando uma pessoa se casa, em realidade está proporcionando uma oportunidade adicional para a presença divina em este mundo, permitindo um espaço para que Deus more e santifique toda a existência. Um hogar não é só um lugar, senão um caminho que Deus ha dado a todos os seres humanos para que puedan perfeccionar suas características e atitudes. Ou seja, nossos irmãos católicos têm razão. Ou seja, nossos irmãos católicos estão cobertos de razão. Casamento é um sacramento, ponto. Pero é coisa de católico. Não, é coisa de Torá. Não diga que é coisa de católico, é coisa de Torá. E que vergonha, não, eles entenderam e tu não, e eu não. Ou seja, há compreensão de Bíblia que muitos judeus, que nós judíos temos, porque essa é a ensinança judia, pero que muitos irmãos por aí não têm, e os católicos têm. Porque casamento é sacramento, casamento é sacramento, casamento é sacramento. Casamento santifica, casamento trabalha caráter. E é por isso que o Satã trabalha dia e noite para destruir isso. É por isso que, a vezes, Álvaro, tu vai ter algumas coisas que Vanessa não vai gostar, mas eles têm que ser espiritual e falar. É o diabo tentando destruir a presença de Deus em nossa casa. Então, volvemos-nos humildes. Perdóname, perdóname. Não, tu empieza a pelear, irmãos, casados. Irmão Miguel, irmão Davi, irmã Amália, casados. Empieza a pelear, quem pede mais perdão. Haga um quadro assim, com um caderno. Vamos pelear, quem vai pedir mais perdão? Pero eu estou correto, não importa, porque Satã não entrará em minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pida perdão, 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 perdão. Porque, irmãos, o amor encobre multitud de pecados. E aí eu finalizo. Irmão Franz, perdão, irmão Franz, pode falar. Quando eu não te escuchar, irmão Franz, pode abrir o microfone e falar. André, quero falar. Lo siguiente, estaba revisando en Deuteronomio 12:3, dice que tal vez tiene que ver algo con este lugar del nombre del Señor. Ya. Y demoleréis sus altares y quebrantaréis sus pilares sagrados. Quemaréis a fuego sus imágenes de acera. Derribaréis las imágenes
os daréis un nombre de aquel lugar. Entonces dice, ¿no? Que se utiliza como un simbolismo, recordar el nombre de su Dios en ese tiempo, simbolizaba erradicar el culto y su influencia. Perfeito. Graças, porque aí eu encontrei os textos. Números 5, del 11 al 12, e número 5, 18. Diz assim: E Adonai habló a Moshe dizendo: Habla a los hijos de Israel, diles: Se la mujer de um homem se desvia, comete adultério com outro homem, traicionando assim a confiança que ele deposita en ella. Número 5, del 11 al 12. Número 5, 18. Después de levar a mujer ante Adonai, el sacerdote le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la minjá de recuerdo, que es la minjá de los celos. Y en las manos del sacerdote estará el agua que provocará Hamerarim. El versículo 2 está escrito que significa sí. El uso de este término muestra que hay dudas sobre el pecado de la mujer, y si hay duda, ela é essa que solo sea momentaneamente inocente. Además que, em hebreu, já que também é um término que se refere à probabilidade, denota a probabilidade de que uma pessoa que ha cometido um pecado se arrependa. Por isso, as últimas letras de las 4 palavras que estão aí ressaltadas em hebreu forma a palavra Yud, Re, com a letra Vav e a letra Re. Ou seja, a partir de aí, nós aprendemos que é o nome de Deus que iba a ser borrado. E aí eu finalizo, porque disse assim: um hogar não é só um lugar, sino um caminho que Deus ha dado a todos os seres humanos para que puedan perfeccionar suas características e atitudes, es decir, para que puedan volver-se mais altruístas, indulgentes e tolerantes, abandonando a indolência e respeitando os sentimentos de los demás. Assim como Deus se comportou com su santo nome, cediendo su santidade e actuando com compreensão, al permitir que fuera borrado, assim também deve actuar cada pessoa com su cônjuge. Isso, cediendo su honor. Hermano, sabe quem é a pessoa que mais sabe mis fraquezas acá nesse ambiente? Minha esposa. Se eu digo a vocês quem sou de verdade, nada se queda acá. Se vocês me dissem quem são vocês de verdade, eu não ia querer vocês acá também, porque somos humanos. Pero há uma pessoa que tem que te conhecer. Pero com cuidado, por favor, também não vai ser louco. Não estou falando que tem que todo ter, não, tranquilo. Pero principalmente quem tem que conhecer tu mais grande vulnerabilidade. Me está escutando? Está escutando? Tu não tem que ser poderoso todo o tempo dentro de tu casa, homem. Porque talvez tu nem sabe que é ser homem. Mulheres não têm que aceitar tudo também calhada. Tem que falar. E a partir de aí, como Deus ha hecho, os dois têm que ceder. Ceder seu honor, ceder seu orgulho. Não, porque eu por 33 anos, ahora sim na tela. Finalizamos. Shabbat, shalom, mis hermanos. Essa foi a ensinança. Deus quer a paz para tu casa. Deus quer a paz para tu família. Aí, finaliza na tela. Vou continuar a cada 5 minutos.